E para a gente repercutir a situação atual das estatais, especialmente dos Correios, eu converso agora com Rafael Prado, consultor de macroeconomia da Gol Associados. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Vitor. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui na CNN Money. Rafael, o recado foi muito claro por parte de Dario Durigan. A gente tem um incremento do ponto de vista de previsão de déficit das estatais de 5 bilhões e meio de reais para mais de 9 bilhões de reais. Eu queria entender primeiro uma análise mais geral, exatamente sobre o que isso indica acerca exatamente da gestão das estatais durante esse terceiro mandato do presidente Lula. Bom, Vitor, eu acho que os números falam por si só. Os Correios é uma empresa que historicamente tem muitas polêmicas envolvendo a empresa, né? Desde a primeira década do século XXI, envolvida em escândalos de corrupção, né? Principalmente aí o mensalão. Depois passou por um período de certa maturidade, vamos dizer assim, até que chegou 2022 e os números começaram a ser revertidos, né? Então, teve em 2020, 2021 aí um ganho muito por conta da pandemia, né? Muitas pessoas pedindo mais mercadorias, até mesmo correspondências, né? E isso deu um salto positivo nos resultados da empresa. Chegou 2022, esses resultados foram revertidos até que em 2023, 24 e agora em 25 a situação ela está cada vez mais deteriorada. Isso, do meu ponto de vista, é o resultado de uma combinação de fatores tanto conjunturais quanto estruturais da empresa, né? Então, a gente tem problemas de gestão, de indicações não técnicas para o corpo da empresa, para a presidência e diretorias. E, seguido disso, também temos a questão da competição com outras empresas do setor privado, principalmente na entrega de mercadorias que não são correspondências, né? A gente sabe que, no caso dos Correios, eles detêm monopólio de entrega de cartas e correspondências aqui no Brasil, mas esse serviço ele cada vez mais está sendo menos utilizado, né? As pessoas não mandam tantas cartas quanto mandavam antigamente, isso é claro. Ao mesmo tempo, outras empresas privadas desempenham um papel cada vez mais importante e executam a função de entrega de mercadorias de forma mais eficiente. Os Correios não conseguiram acompanhar essa evolução de competitividade, eles não inovaram, então acabou sendo uma empresa que ficou parada no tempo e já está aí há mais de 10 trimestres dando prejuízo, né? Rafael, eu lembro principalmente quando acompanhei aquele processo que não foi para frente de privatização dos Correios, que muitos críticos ao processo de privatização apontavam que os Correios não eram dependentes do Tesouro Nacional. Só que dentro desse plano de reestruturação apresentado pela estatal agora, com a busca por uma linha de crédito de empréstimos da ordem de 20 bilhões de reais, esses recursos eles têm como garantia exatamente recursos do Tesouro. Fora isso, o governo federal já teve que fazer um contingenciamento de 3 bilhões de reais para que cumpra a meta fiscal, muito pautado também por aportes a estatais, essas sim, dependentes, deficitárias. Eu queria entender exatamente quais são os riscos e, evidentemente, os impactos diretos e indiretos para as contas públicas dessa gestão de forma generalizada das estatais, sejam elas dependentes, sejam elas não dependentes do Tesouro, pelo menos na teoria. Você pontuou muito bem essa questão, tem envolvimentos tanto diretos quanto indiretos nas contas públicas, né? E principalmente, no final das contas, isso acaba atingindo nós, contribuintes, né? Porque se a empresa, ela de fato for concedida a ela esse crédito de 20 bilhões com a garantia do Tesouro, isso significa que caso ela não consiga honrar com o pagamento desse crédito, o Tesouro vai ter que entrar com um aporte, né? E aí, claro, o dinheiro que sai da União, o dinheiro que sai do Tesouro é o nosso dinheiro, isso contribui para um maior déficit, eventualmente um superávit menor, né? Dado que para o ano que vem eles têm uma meta de superávit aí de 0,25. De qualquer modo, eu acredito que para os Correios conseguirem honrar com esse pagamento, eles precisam gerar caixa, né? Sair do prejuízo mensal aí da ordem de 700 milhões que eles estão correndo todos os meses para conseguir honrar com esse pagamento. Porque
é a linha de crédito de 20 bilhões, são juros, é o principal, é todo o serviço dessa dívida, né? Então, a gente precisa acreditar que, de fato, os Correios eles conseguirão honrar o pagamento dessa dívida, o que aparentemente não é alguma coisa que eles estão aptos a fazer, dado o histórico recente da empresa. Então, eu acredito que o risco de o Tesouro eventualmente acabar tendo que aportar esse dinheiro não é um cenário assim tão distante, Vitor. Acredito que isso possa acontecer e, caso aconteça, não acho que vai ser uma surpresa para os analistas, para ninguém, porque isso é uma coisa que já está aí no radar, né? Os planos de reestruturação da empresa eles estão bem aquém da situação real, do problema, da crise que a empresa está enfrentando. Rafael, já ouvi de membros do governo federal que boa parte do que eles não chamam de déficit, né, teria como origem um incremento do nível de investimento. Eu queria entender um pouquinho sobre essa leitura, né, na sua visão, se você concorda com ela, e também sobre do ponto de vista mais qualitativo, sobre exatamente a qualidade desse CAPEX. Eu não concordo muito com essa leitura, Vitor. Eu acredito que se realmente a empresa estivesse realizando investimentos que estivessem trazendo frutos, né, positivos, a gente já teria visto alguma melhora, pelo menos marginal, nas contas da empresa, pelo menos marginal na qualidade dos serviços que a empresa está prestando. Isso são argumentos que, eventualmente, claro que a empresa e membros de alto escalão do governo precisam sustentar para que não caia uma bomba ainda maior em cima do colo deles. Isso é um comportamento natural, mas nós, como analistas, né, como técnicos, precisamos ser realistas e analisar as coisas como elas realmente são. Do ponto de vista de investimento, quando a gente fala de investimento público, isso tanto de empresas estatais quanto de dinheiro, recursos que saem dos próprios cofres da União, a gente tem que colocar isso em números, né? Quais são, de fato, os números que estão sendo utilizados como investimento para os Correios, quais são os números que saem dos caixas do Caixa da União para investimentos públicos, né? Só fazendo uma comparação, o investimento público propriamente dito, né, enviado pelo menos pelo projeto de lei orçamentária anual de 2026, né, o PLOA, ele destina apenas 4,3% das despesas totais para investimento público. Todo o resto é dedicado, pelo menos a maior parte, para despesas, por exemplo, com custeio de pessoal em cargos sociais, previdenciárias e algumas outras que estão atreladas ao salário mínimo, né, que pressionam muito o orçamento. Então, a gente não vê investimento hoje sendo realizado de fato pelo governo, investimento público, né? Esses 4,3%, eles incluem, inclusive, programas do novo PAC, né? É muito pequeno em comparação ao tamanho da conta previdenciária. Os casos do Correio, agora voltando para a questão principal da nossa conversa aqui, Vitor, é basicamente a mesma coisa, né? É um argumento que eles precisam sustentar, o argumento político, né? Mas eles não atacam realmente o cerne da questão, né? É uma empresa que ela precisa de um plano de reestruturação radical. Esse plano de reestruturação que está sendo apresentado, ele não vai resolver o problema da empresa, né? Os 20 bilhões, eles vão ser utilizados ali para pagar dívidas com fornecedores, para pagar o programa de demissão voluntária, para honrar com outros empréstimos de curtíssimo prazo que eles contraíram, e acaba não sobrando espaço para a realização de investimento mesmo, que é o que vai ser ou o que seria necessário para fazer com que a empresa ela voltasse para os trilhos e, no médio e longo prazo, voltasse a ser uma empresa de fato eficiente, né? Mas não é o que estamos vendo. Não é só dos Correios, né, Rafael? Um pacto projetado de 5 bilhões e meio que passa para um rombo de mais de 9 bilhões de reais, realmente. Não é um detalhe. Conversei aqui com o Rafael Prado, consultor de macroeconomia da Gol Associados. Rafael, muito obrigado sempre pela disponibilidade de conversar com a gente. Eu que agradeço, Vitor. Uma boa tarde. Um abração. Até a próxima.